Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom dia, muito bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta manhã. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. Estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Estamos vindo de uma live ontem à noite muito poderosa. Sim, muitas revelações. Até mesmo um nome que Deus me deu ontem, Francis. Logo depois da live, uma jovem senhora disse: Francis é o nome do meu ex-namorado. É o nome do pai de meu filho. Eu não vou dizer aqui o nome dela, eu sei o nome. Eu não vou dizer o código de área, mas eu sei disso. E eu louvo a Deus pela sua vida. Se você quiser se identificar, você fique muito à vontade, por favor, minha ovelha querida. Se não quiser, fique à vontade também. Que Deus te abençoe. E como eu declarei, eu mesmo escrevi a mensagem, que haja conserto em todas as coisas. Amém? Queridos, muitas pessoas têm me perguntado, e na verdade eu até estou ampliando, já está pronto, o meu livro Aprenda a Ouvir a Voz de Deus. E eu vou estar mandando imprimi-lo, e da mesma forma vou estar fazendo o e-book desse livro, Aprenda a Ouvir a Voz de Deus. Já liberei ele como e-book, né, para muitos, outros tantos já compraram o e-book, mas agora ele está expandido e logo mais estará sendo divulgada e vendida essa nova versão dele, uma versão expandida. Mas eu quero conversar hoje sobre vocês durante o dia de hoje, tanto agora de manhã, quanto na parte da noite, como ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas me perguntam isso, muitas pessoas me pedem: profeta, por favor, nos ensine a como ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer que desde muito pequeno, desde criança, eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes eu tive medo, quantas vezes eu tive receio, quantas vezes eu duvidei, quantas vezes eu achei que não era Deus. Mas depois as coisas foram se esclarecendo e eu tenho aprendido muito a realmente ouvir a voz de Deus. Eu quero então compartilhar com você no dia de hoje. E eu coloquei aqui rapidamente 5 pontos que vão fazer com que você realmente aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém? Então, por favor, já compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe com alguém esse vídeo, alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a identificar quando é a voz de Deus. Esses 5 pontos que eu vou liberar aqui, isso vai lhes esclarecer de uma forma muito simples, muito fácil, muito acessível, a como ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos lá então? Eu já vou pedir a você que está hoje talvez aqui pela primeira vez, já se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E já quero declarar que todos os votos que estão sendo feitos, todos os votos estão no altar do Senhor. Não existe oração sem resposta. Amém? Não existe oração sem resposta. Grave isso no seu coração. Então vamos lá, como ouvir a voz de Deus? Número 1. Desenvolva um coração sensível à palavra de Deus. Sim, queridos. Na verdade, a primeira maneira que nós ouvimos
a voz de Deus, a primeira maneira que nós devemos desenvolver para ouvirmos a voz de Deus é através da sua palavra. É através da palavra de Deus, queridos. Deus nunca vai falar algo, pode ser o maior profeta do mundo, pode ser a maior profetisa do mundo, pode ser o pastor mais renomado do universo. É óbvio que é do mundo. Deus não vai falar nada que esteja contrário à sua própria palavra. Nada pode estar em contradição com o que Deus já revelou na sua palavra. É impossível ser apresentada uma nova palavra. É impossível ser apresentado um novo evangelho, amados. Amém? E nós temos que entender que quanto mais profundamente nós meditamos nas Escrituras, ou seja, na palavra de Deus, maior clareza nós teremos para discernirmos o que é de Deus e aquilo que é da nossa própria alma, que isso nós temos que ter um cuidado muito grande, gente. Desde a minha infância, Deus já me deu o discernimento e a capacitação, a capacidade de enxergar quando é algo da alma das pessoas ou quando é algo que Deus está falando. Isso nós temos que cuidar muito. Eu já vi muita gente na minha caminhada cristã, na minha caminhada ministerial, eu já vi muita gente confundindo alma com a voz de Deus. Porque, na verdade, se você é uma pessoa boa, até o próprio inimigo vai tentar usar essa sua humanidade, essa sua bondade para lhe confundir. Eu vejo muita gente fazendo muita boa ação que não era nem para ser feita. Eu já vi muita gente fazendo caridade que não era para ser feita. Credo, profeta, como assim? Nós temos que fazer o bem, não importando a quem. De onde é que tiraram essa palavra? Que nós temos que abençoar as pessoas, sim. Mas às vezes tem gente fazendo boa ação para pessoas que na verdade estão debaixo de um tratamento de Deus. Eu já vi muito pai, muita mãe achando que estão fazendo a vontade de Deus, abençoando e cuidando de marmanjos que tinham que estar agora era trabalhando e não vivendo às custas de pai e mãe. Gente, isso aqui é muito perigoso, queridos. Isso aqui é uma zona muito perigosa. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe o que a Bíblia fala no Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, tem muita gente hoje fazendo o que não é para fazer. Tem muita gente tentando abrir porta que não é para abrir. Tem muita gente fechando portas que foi o próprio Deus que abriu. Não, profeta, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Peraí, vamos interpretar direito isso? Por exemplo, Deus abre uma porta para mim, para o Samuel. Eu posso fechá-la. Então, a porta que Deus abre para mim, ninguém pode fechar, mas eu posso. Não, profeta, isso aí é antibíblico. Não, peraí, gente. Nós temos que entender que as coisas que Deus faz para nós, ninguém pode tirar de nós. Agora, nós podemos simplesmente rejeitar. Não, profeta, eu não creio assim. Então você tem que ler mais a Bíblia. E já vou lhe dizer, você pode ler inclusive o meu livro, porque eu esclareço. A Bíblia deixa muito claro que quem nasceu primeiro foi Esaú e não Jacó. Então, a oração que muitas vezes muitas pessoas citam, e eu cito em oração, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela não era para ser assim, queridos. Basta ler a Bíblia com mais atenção e nós vamos entender que era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Esaú era o primogênito. Esaú era o primogênito. Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Ou seja, Deus abriu a porta para Esaú ser o primogênito. Para Esaú estar nessa exclamação, nessa declaração, Deus de Abraão, de Isaac e Esaú. Mas a Bíblia fala que Esaú, e eu escrevo sobre isso no meu livro, Vencer em Meio às Lutas. E eu vou dizer que um dos pastores mais renomados do Brasil, o dia que eu li para ele, na verdade, acerca dessa história, ele ficou me olhando
Ele disse assim: você sabe que eu já ouvi muita gente pregando sobre essa história. Você sabe que eu já preguei muitas vezes sobre essa história, mas eu nunca tinha visto ninguém ter essa revelação que você teve. Nunca tinha visto ninguém ter essa revelação que você teve. Só que é interessante que, na verdade, está escrito no texto bíblico que Esaú, olha só que tremendo isso, Esaú, ele sentou e comeu, levantou e saiu, e assim desprezou o seu direito de primogenitura, ou seja, Esaú fechou a porta para ele mesmo, queridos. Então nós temos que cuidar. Algumas coisas que às vezes nós falamos, né, usando às vezes a própria palavra, não, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Exato, a porta que Deus abre, ninguém fecha, porém, eu posso fechar. Esaú fechou a porta para ele mesmo. Ele sentou e comeu, levantou e saiu, e assim desprezou a voz de Deus. Deus diz para Moisés, alguns pronunciam, ferir a rocha como se fosse um imperativo, né? Ou fere a rocha como se fosse imperativo. Gente, o fato é que Deus mandou, no primeiro momento, Moisés ferir a rocha. Moisés ouviu, feriu a rocha. Da rocha, verteu água. Num segundo episódio, uma segunda situação, Deus diz para Moisés, falai a rocha. O que Moisés fez? Moisés foi lá e feriu a rocha. Moisés não deu ouvidos à voz de Deus. Por isso é tão importante, queridos, nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz atualizada de Deus. Queridos, nós temos que estreitar nossa vida com o Espírito de Deus. Nós temos que estreitar isso, queridos. Estreitar esta, sabe, a palavra de Deus precisa ser o nosso norte. Quem conhece a palavra, quando ouve algo, seja externo ou seja da alma, sabe discernir se aquilo é a voz da alma, se aquilo é uma voz do inferno, ou se aquilo é a voz de Deus. Abraão ouviu a voz atualizada de Deus. Eu quero dizer que tem muita gente matando o Isaac, porque não. Isso eu tenho pregado já há muito tempo. Há muito tempo atrás. Até antes de eu ser despertado para esse mover profético, eu já pregava sobre isso. Sobre nós cuidarmos para ouvirmos a voz de Deus e não acabarmos matando Isaac. Como assim, profeta? Deus manda Abraão ir no monte e sacrificar Isaac, ok? Amém? Tudo certo até aí? Beleza. Abraão chega lá então, pega seu filho Isaac, filho da promessa. Ele pega a lenha, ele pega o fogo, ele pega a Isaac, que seria o sacrifício. E ele sobe o monte. No caminho, meu Deus, Isaac olha para o paizinho, para o papai dele e diz, papai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas onde é que está o sacrifício mesmo? O que Abraão diz? Deus proverá para si. Então eles chegam lá, eu fico tentando visualizar aquela situação e não consigo, sinceramente. Porque eu fico, obviamente, contextualizando aquilo, fico tentando imaginar eu e o meu filho mais velho, Estevão, não dá certo. Fico tentando visualizar aquilo, eu e meu filho do meio, o Timóteo, não funciona. Eu fico tentando pensar, eu e o meu Micaelzinho, meu filho mais novo. Eu não consigo imaginar como é que Abraão conseguiu, queridos. Porque ele amarra o menino, ele monta o altar, né? Vamos supor que ele montou o altar, amarrou o menino, numa ordem mais lógica, ou mais obviamente lógica, ele constrói o altar, provavelmente Isaac ajudou. Que loucura! Que momento é esse? Eu fico tentando mensurar como é que foi aquilo no coração de Abraão. Meu Deus, meu Deus. Eles constroem o altar. Ele amarra o menino. Provavelmente amordaçou o menino. Ele pega o cutelo.
e estende a mão. Quando ele está pronto, ou seja, no coração, ele já havia sacrificado Isaac. Quando ele faz aquela força assim para imolar o menino, vem uma voz dos céus e diz: não toques o menino. Pá! E se Abraão não tivesse ouvido a voz atualizada de Deus, amados, Abraão teria matado Isaac, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Isso aqui é muito forte. Então, aqui está a importância de nós desenvolvermos um coração sensível à palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos ensinar a ouvirmos a voz de Deus. Amém? Número 2. E eu vou ter que encerrar por aqui. Número 2. Vamos mais um pouco, que eu quero orar por vocês ainda. Mas eu vou continuar às 6:30 da noite, ok? Nós vamos continuar em cima dessa palavra. Nem vou contar testemunho, nós vamos direto. Amém? Então, fique atento. 6:30 da noite, esteja aqui comigo. Número 2. Aprenda a discernir a voz do Espírito, obviamente o Espírito Santo, no seu interior. Queridos, Deus habita no nosso espírito e fala, olha só que forte isso, e fala ao nosso homem interior através de algumas formas, ok? Primeiro, uma impressão interior que nós temos. É como uma certeza, é como uma convicção. Sabe, uma impressão interior. É até um pouco difícil de nós mensurarmos esse tipo de situação, mas a impressão interior é como quando vamos supor, você está indo para a esquerda e de repente você tem uma impressão que você deve dobrar à direita. E ali é Deus falando com você. Ali é Deus lhe dando uma direção. Sabe, outras vezes Deus fala conosco através de uma paz. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, é mais ou menos assim, você tem que resolver uma situação e você está se inclinando para resolver de uma forma e você não está com paz naquilo. Humanamente falando, matematicamente falando, sabe, tudo corrobora para que você resolva desta forma, mas você não tem paz. Então você precisa fazer o quê? Esperar para que a paz venha ao seu coração. Quando vem a paz, você entende que é Deus falando com você e você então segue em frente. E ali Deus lhe abençoa. Ou então, são convicções que Deus lhe dá. Convicções que brotam no seu coração. E ali então você sustenta a sua decisão em cima de uma convicção. Uma convicção que, obviamente, o Espírito Santo coloca no seu coração. Ou então, são direções que brotam no seu coração. Por exemplo, eu e minha esposa, nós recentemente abrimos uma empresa. Nós startamos um novo negócio, Obviamente, Deus colocou isso no meu coração, compartilhei com ela, ela entendeu na hora. E foi muito interessante, queridos. Porque nós estávamos para dar um passo grande como igreja e nós íamos vender tudo. O profeta só faria isso, mas com toda certeza. E por quê, queridos? Porque eu e minha esposa pegaríamos um grande valor para colocar isso de oferta na igreja. Eu vou falar aqui, amados. Eu ia investir, eu e minha esposa, nós íamos investir R$500 mil na igreja que nós somos pastores e servimos ali, para que pudesse viabilizar algo que a igreja precisava, então, em tese, dar como passo. Eu conversei com minha esposa, eu senti no meu coração, eu disse: amor, nós vamos vender tudo e nós vamos investir na igreja uma parte desse valor. Outra parte nós seguiríamos, seguindo no mesmo ramo, assim, nós não fecharíamos a empresa, mas nós teríamos que recomeçar tudo de novo. E eu expus isso tudo para os pastores do nosso ministério são testemunhas disso. Eu e minha esposa colocamos no altar do Senhor e nós decidimos, eu e ela, eu decidi isso no meu coração, compartilhei com ela e ela disse, como sempre, a minha esposa é mulher de Deus. Minha esposa é mulher de Deus. E eu só falo isso porque ela é de fato, que se não fosse,
eu não ia poder falar. Porque se tem uma coisa, e ela é testemunha, eu não falo o que não é a verdade. Eu não falo, mesmo que isso me prejudique. Porque uma coisa nós temos que entender, queridos, a verdade pode até humanamente, aparentemente ela vai nos prejudicar se nós falarmos a verdade. Só que espiritualmente isso nunca vai acontecer. Quem fica do lado da verdade sempre vai ser abençoado. Independentemente se isso, né, você olha matematicamente, financeiramente, empresarialmente, isso vai lhe prejudicar. Não é um prejuízo. Então, por isso que eu abri aqui. Nós íamos fazer uma oferta, eu e minha esposa, de R$500 mil, para que a igreja pudesse avançar. E o Espírito Santo veio e disse, não. Ele deu uma outra direção, brotou no nosso coração. E eu disse, bom Deus, o Senhor sabe que se eu não fizer isso, talvez, se eu e minha esposa não sacrificarmos isso, talvez não dê certo. E eu disse, então me dá um sinal claro. Queridos, no outro dia, depois as coisas se organizaram na minha mente. No outro dia, a outra parte, né, pessoal que nem é da igreja, mas é o outro pessoal que, vamos supor assim, nós teríamos que avançar com eles. Simplesmente a conversa mudou do vinho para a água. Nem vou dizer da água para o vinho, porque ficou pior. E ali eu entendi, você imagina agora se eu tivesse feito o que eu e a minha esposa entenderam. Ou seja, no coração a gente sacrificou esse R$500 mil ao Senhor. R$500 mil, gente. Eu estou falando isso para lhe ensinar, estou falando isso para ensinar os empresários aqui. Queridos, empresas que não financiam o reino são empresas que não serão financiadas pelo reino de Deus. Eu não estou falando isso aqui para fazer uma de bonitão com ninguém. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Agora, eu preciso ensinar você. Se o empresário não está disposto a sacrificar diante do Senhor, eu não sei de onde a pessoa tira ideia de ser realmente abençoada pelo Senhor, empresarialmente falando. Eu não sei de onde é que tira essa ideia. Um servo de Deus, uma serva de Deus que não está disposto a sacrificar ao Senhor, como Abraão estava disposto a... Eu não sei de onde é que tiraram a ideia de que Deus vai realmente abençoar e vai abrir portas gigantescas. Não vai abrir, gente. Vai abrir uma frestinha para você entrar e, de repente, você ainda vai pensar que está sendo abençoado. Porque, de fato, vai ser uma bênção. Agora, aquilo que Deus estava para lhe dar... Queridos, glória grande necessita de sacrifício grande. Então eu não estou contando isso para fazer vantagem, para, meu Deus, o profeta é o bonzão. Não, gente. Se eu fizer isso, sabe o que acontece? Eu vou descambar, vou desabar com tudo. E eu não estou a fim de desabar. Eu estou a fim de ensinar as pessoas. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória? Tinha até uma canção, né? Quem quer a glória, faz sacrifício. Traz a arca, né? Quem quer fogo, traz sacrifício, faz sacrifício. Quem quer a glória, agora eu não lembro a ordem ali, mas falava sobre isso, sobre nós sacrificarmos. E é real, queridos. Por quê? Porque Abraão realmente se tornou pai de multidões. Alguém vai dizer, só pela fé. Pela fé, profeta. Tá, mas a fé ela precisa manifestar em obras. A Bíblia fala, Tiago explica isso. A fé sem obras, por si mesma, por si só, ela é morta. Então eu e minha esposa, a gente rendeu isso diante do Senhor. Não, nós vamos vender, nós vamos pegar um tanto disso, né, desse negócio, e nós vamos ofertar, fazer uma oferta para a igreja de R$500 mil. Aí vai viabilizar todo o negócio. E Deus me disse, já está sacrificado, não precisa fazer. E eu sei que por isso Deus pode ter travado, porque agora Ele vai nos lançar para algo maior. Quem está disposto a sacrificar vai ver a glória de Deus de uma forma que outros não veem. Meu Deus, como é que chegaram lá? Sacrifício. Quem aprende a sacrificar, esse vai acessar uma glória que poucos acessam. Mas só que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Então, Abraão, ele levantou a mão. Eu e minha esposa, a gente fez assim, ó, vamos fazer. Inclusive, eu disse, essa semana, eu falei para os pastores, essa semana eu estou indo
para sacramentar o negócio. Vou botar para vender. Vou botar para vender um negócio, vou sacrificar uma parte diante do altar do Senhor e aí a gente recomeça. Eu estou pregando isso para ensinar, não é para me vangloriar, não é para ficar dando uma de bonitão. Eu estou ensinando aqui, amados. Você quer ver a glória? Aprenda com essa lição. Aprenda com o que eu estou ensinando aqui agora. Amém? Vamos lá. E eu e minha esposa, a gente sentiu paz, queridos. Teve gente na minha volta, quando eu vi que eu ia fazer isso, o pessoal, não, profeta, como assim? Queridos, isso aqui não é nosso, aqui tudo que está aqui tudo é passageiro, queridos. Isso aqui tudo é passageiro. Tudo é transitório, queridos. Eu vou ficar me apegando com o que é material, eu quero o que é espiritual. E é por isso que nós estamos vendo o que estamos vendo como igreja. Como ministério, o ministério que Deus me deu. Tantos milagres, tantos cancerosos sendo curados. Essa semana, quantos caroços desapareceram, gente? Quantos caroços? Eu nem sei. É de perder as contas. Então, queridos, o que a Bíblia fala? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Gente, eu preciso orar agora. Nós vamos orar, mas hoje, 6h30 da noite, a gente volta e eu tenho mais o ponto de número 3, o ponto de número 4 e o ponto de número 5. Amém? Então, hoje à noite, eu conto com você aqui às 6h30 da noite. Não perca, porque Deus vai seguir falando. Eu quero lhe ensinar como ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa instrução poderosa que eu tenho certeza, Pai. Eu tenho certeza absoluta. Isso vai fazer com que a tua igreja, cada uma das minhas ovelhas queridas, venham a voar na tua presença. Voar nos negócios. Voar nessa vida, sim, porque a tua palavra disse. A tua palavra diz, melhor dizendo, que o Senhor se alegra, Pai. O Senhor tem prazer. A minha alma se compraz com a prosperidade do meu servo, da minha serva. O servo serve, a serva serve. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui, meu Deus, para servir o reino. Nós estamos aqui para sermos verdadeiramente mantenedores do reino. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada vida. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente. Pai Santo, Pai querido, eu oro para que as tuas bênçãos estejam sobre cada vida agora. Pai, que essa palavra possa se arraigar nos corações. Que homens e mulheres virem agora, se transformem em verdadeiros homens e mulheres, servos e servas que sabem sacrificar ao Senhor. Homens e mulheres que ao mesmo tempo que sabem sacrificar, sabem estar sensíveis para não sacrificarem aquilo que é desnecessário. Porque o Senhor sabe que eu decidi, conversei com minha esposa, ela me apoiou, quando nós fomos sacrificar, o Senhor disse não, ou seja, o sacrifício foi feito. E é por isso que nós veremos os novos níveis que o Senhor tem para todos nós. Pai Santo, Pai querido, eu oro em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que todos os teus filhos e filhas, todas as minhas ovelhas queridas, todos esses homens e mulheres que têm caminhado aqui comigo, meu Deus, vejam a tua glória, Pai. Vejam, meu Deus, os teus poderosos feitos. Pai Santo, Pai querido, eu oro e abençoo cada vida, cada família que aqui está. Pai, que eles possam aprender, Pai, com tudo que está sendo ensinado aqui, Pai. Porque assim, vivendo esse aprendizado, eles voarão como asas, como águias. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo as minhas ovelhas queridas, cada um deles, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada ancião, cada bebezinho, Pai. Que todos possam verdadeiramente aprender a ouvir a tua voz, porque quando ouvimos a tua voz, sim, nós andamos e desfrutamos das tuas riquezas. Pai Santo, Pai querido, a ti seja a honra, a glória e todo o louvor por tudo o que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém, Jesus. Hoje, 6h30 da noite, todo mundo aqui, amém?
Que Deus abençoe a todos. A paz de Cristo. Tchau, tchau.